Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Nós leremos o capítulo 8, a partir do versículo 6, até o capítulo 9, verso 12. Nós leremos, na verdade, apenas até o 10. 8, 6 a 9, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo dar com isto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós suplicamos a Tua graça, para que compreendamos a Tua palavra, para que o Teu Evangelho seja plenamente entendido, e assim o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e a nossa alegria nessa nova aliança que estabelece novas experiências e ministrações da mesma graça, que também operava sob a velha aliança. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um conforme a sua necessidade. Por nosso Senhor Jesus é que oramos. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Desde o início do mundo, desde a criação,
Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio de alianças. As alianças são pactos feitos, instituídos soberanamente, que não podem e não devem ser quebrados, que criam um laço de amor em vida entre as partes aliadas. Esse laço de amor e vida é tão forte e indissolúvel que a quebra desses pactos e dessas alianças traz como consequência a morte. É assim a aliança de Deus com seu povo. E a própria revelação de Deus, a própria história da salvação é estruturada, tem o seu fio condutor central nas alianças de Deus. Na verdade, o que convencionamos chamar alianças de Deus são uma e a mesma aliança que tem ao longo da história da salvação distintas ministrações, distintos níveis de profundidade, e à medida em que a revelação caminha e a história da redenção também caminha, esse relacionamento de Deus vai se aprofundando e cada nova aliança cumpre a anterior e a eleva a um patamar muito mais alto. Mas todas as alianças feitas por Deus com o seu povo antes da vinda de Cristo são chamadas como se fossem uma só de a velha aliança. E a aliança que foi trazida por Cristo é chamada de nova aliança. E é exatamente sobre este tema da aliança que o autor aos Hebreus está falando. Nós devemos lembrar que na carta aos Hebreus, que temos exposto nesses domingos à noite, há uma dupla relação entre os ritos, pessoas, eventos e instituições da velha aliança, do Velho Testamento e Cristo. Essa relação é tanto de continuidade como de descontinuidade. A relação de continuidade está no fato de que aqueles eventos, pessoas, tipos e instituições eram sombra, eram tipos, eram prefigurações de Cristo. Mas há um elemento de descontinuidade, porque Cristo, sendo o cumprimento daquelas promessas sob a velha aliança, e chegada a sua obra, a sua chegada implica na revogação daqueles ritos da velha aliança. A lei cerimonial, com seu sistema de sacrifícios, com suas festas santas, com seu tabernáculo terrestre, todas estas coisas são abolidas, porque Cristo cumpriu aquilo para o que apontava aquela lei. Assim nós temos visto a supremacia de Cristo, que se estabelece sobretudo no que diz respeito aos elementos centrais da religião judaica, que eram eles, o santuário, a aliança e os sacrifícios. O santuário era o lugar onde se realizava o culto. A aliança era o termo que estabelecia os parâmetros da relação entre Deus e o seu povo. E os sacrifícios eram o meio pelo qual os pecados eram simbolicamente expiados, mas apenas simbolicamente, como veremos. Nós já vimos na exposição que nós temos feito aos domingos, que Cristo veio para ser um ministro do verdadeiro tabernáculo, que é o céu, o lugar do trono de Deus, a cuja direita ele se assentou. No capítulo 8, versos 1 a 5, nós vimos isto. Ele é um ministro, ele é um sumo sacerdote, mas diferente daqueles sacerdotes meramente humanos, falhos, pecadores, ele ministra num santuário verdadeiro, do qual aquele santuário terreno era uma figura. E hoje nós veremos também que Cristo é superior à velha aliança, porque ele é mediador de uma aliança superior, uma aliança que é fundamentada em superiores promessas. É exatamente isso que diz o verso 6 que nós lemos de início. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Toda aliança tinha que ter um mediador. Quando Deus, por exemplo, fez a aliança com Abraão, ele fez a aliança chamada aliança da promessa. Abraão era a figura do mediador. Porque era por meio de Abraão que Deus revelava a sua vontade ao seu povo. O povo de Deus estava restrito aos patriarcas e à sua família, aos seus clãs. Posteriormente, o Senhor Deus fez a aliança mosaica, aliança com Moisés. E a aliança com Moisés é um cumprimento das promessas a Abraão. Por isso, quando Deus aparece a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vim para cumprir as promessas feitas na aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, a aliança chamada aliança mosaica, ou aliança da lei, é uma aliança que continua e que cumpre aquilo que Deus prometeu para Abraão, mas avança um estágio,
porque na época dos patriarcas a revelação era um ato meramente subjetivo de Deus, ele se revelava aos patriarcas. Os patriarcas recebiam revelação de Deus, eles eram os profetas de Deus. Mas a partir da aliança mosaica, Deus estabelece um código externo que vai ser escrito em tábuas de pedra e que especifica de maneira objetiva os termos da aliança. Este é um avanço da aliança mosaica em relação à aliança abrâmica. A partir da vinda de Davi e da instituição da monarquia, Deus estabelece com Davi a aliança do reino. E nessa aliança Deus promete que o mediador assentar-se-á no trono de Davi e reinará sobre a casa de Israel para sempre e construirá para Deus um tabernáculo, um templo, um santuário. É assim que esta velha aliança ela é instituída. E eu falei isto sem mencionar as alianças anteriores. A aliança da criação, o pacto de obras que Deus fez com Adão, a aliança da preservação que ele fez com Noé, que são também alianças de Deus que vão então desembocar na nova aliança. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui é que Cristo está aqui estabelecido, ou está aqui mencionado como ministro não só do verdadeiro tabernáculo, mas como sacerdote e mediador de uma nova aliança, que tem promessas superiores às promessas da velha aliança. E como é que o autor mostra a natureza dessa nova aliança? E é sobre isso que eu quero falar. O tema da nossa mensagem é uma nova aliança com base em superiores promessas. Nós vamos ver aqui nesta noite a glória da nova aliança estabelecida com Cristo. E como é que o autor vai expor isso? Em primeiro lugar, ele traz aqui a promessa da nova aliança, citando Jeremias, capítulo 31, de 31 a 40. Em Jeremias, nesta passagem, eu quero que você abra lá, porque nós vamos ver um pouquinho e vamos estar comparando. Na verdade, esse texto está presente aqui dos versículos 8 até 12. É exatamente uma citação da Escritura, é a Escritura citando a Escritura. E o que ele está mostrando é que a nova aliança, ela estava prevista na própria velha aliança. No próprio contexto do Velho Testamento, Deus já havia prometido que ia instituir uma nova aliança com base em superiores promessas para com o seu povo. E é exatamente sobre a promessa da nova aliança que o autor aos Hebreus fala em primeiro lugar. Depois, no capítulo 9, do versículo 1 até o 10, o autor vai demonstrar também a velha aliança, a antiga aliança e o seu santuário terrestre, e que essa própria aliança e os próprios ritos e a forma como o santuário foi disposto, também de maneira indireta, apontava para a nova aliança, que é profetizada claramente por Jeremias. O autor usa um método muito eficaz aqui, porque primeiro ele mostra uma promessa clara, específica e objetiva, que Deus deu através de Jeremias, de que ele instituiria uma nova aliança para avançar na forma de relacionar-se com o seu povo. Depois ele mostra os próprios ritos da velha aliança, especificamente o rito de culto no tabernáculo, para demonstrar que aquilo que está claro na profecia de Jeremias, de maneira objetiva, na própria velha aliança e seus ritos está anunciado de maneira simbólica. Então, a antiga aliança e seu santuário terrestre são uma parábola que aponta também para a nova aliança. Então eu vou repetir para ficar claro para os irmãos as duas divisões da nossa mensagem, que são as duas divisões do texto. Nós estamos falando de uma nova aliança, Jesus é ministro de uma nova aliança, instituída com base em superiores promessas. De que maneira o autor vai mostrar isso? Primeiro, ele mostra que há uma promessa na própria velha aliança, por meio de Jeremias, de que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Segundo, ele mostra que nos próprios ritos da velha aliança com seu santuário, nós temos uma mensagem indireta, simbólica, de que aquela aliança é provisória e aguarda uma aliança superior. Então é exatamente isto que eu quero mostrar. Então vamos começar com a promessa de uma nova aliança, que é o primeiro ponto da nossa mensagem. E o que é que a nova aliança traz? O que é que essa promessa traz? Eu posso resumir na seguinte frase: a nova aliança profetizada por Jeremias
ela traz a promessa de novas ministrações da mesma graça dispensada sob a velha aliança. Eu vou repetir. A nova aliança, segundo Jeremias, traria novas ministrações, novas experiências, novas dimensões da mesma graça salvadora que operava na velha aliança. Isto é muito importante, porque a salvação nunca foi pelas obras da lei, em nenhum momento. Mesmo a aliança da lei estabelecida por Deus através de Moisés, era uma aliança de graça. Deus só deu a lei depois de libertar seu povo. O evento redentivo antecede a entrega da lei. Então, claramente ali, a salvação é pela graça. Mas a lei é interposta por causa das nossas transgressões, para mostrar quão terrível é o pecado e como nós precisamos da graça de Deus. Então, olha o que ele diz. Agora com efeito, verso 6, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, quando ele fala primeira aliança, ele está se referindo a todas as alianças que foram estabelecidas antes da vinda de Cristo. A aliança adâmica, a aliança noaica, a aliança abrâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica. Ou, se quiser, se preferir, a aliança da criação ou das obras, a aliança da preservação, a aliança da promessa, a aliança da lei e a aliança do reino. Todas elas são chamadas de velha aliança. Então ele está dizendo que se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se aquela aliança fosse perfeita, se aquelas ministrações fossem plenas em seu significado, em sua realidade, não seria buscado lugar para a primeira. E aí então ele cita Jeremias, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O próprio Jeremias, no capítulo 31, ele escreve isto. Eu quero que você abra lá, para a gente entender o contexto. Capítulo 31 de Jeremias, exatamente como o autor aos Hebreus cita. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Observe que ele está aqui se referindo à aliança mosaica, ou aliança da lei. Observe também que ele está mostrando que é uma aliança de graça, essa aliança. Porque ele está dizendo, não conforme aquela que eu fiz no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Antes de dar a lei, Deus redimiu, libertou o seu povo. A graça vem antes da lei. Então ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Observe, a mesma lei permanece, mas agora é impressa na mente e no seu coração as inscreverei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Depois o Senhor Deus diz, olha, se puderem anular as leis fixas da natureza, da criação, vocês poderão anular minha aliança. Ele diz isso dos versículos 35 até o 40. Então qual é o contexto aqui? O povo de Israel tinha quebrado a aliança. O povo de Israel estava desobedecendo a lei no contexto de Jeremias. Você lembra, nós expusemos Jeremias aqui há alguns anos, e Jeremias é aquele profeta que fala ao povo de Israel, chamando o povo ao arrependimento, que anuncia a invasão da Babilônia. Durante 40 anos ele profetizou contra os desmandos do clero e da liderança política de Jerusalém e do povo. Mas mesmo assim o povo não ouviu e Jeremias viu o cativeiro. O povo foi para o cativeiro. E mesmo quando por sua desobediência o povo de Deus se tornou objeto da sua ira e desagrado, jamais o povo de Deus deixou de ser alvo e receptáculo do seu amor e da sua misericórdia.
pois o amor de Deus pelo seu povo é eterno e a sua misericórdia é infinita. E ainda que o povo quebre a aliança e traga sobre si a maldição da aliança, Deus não quebra a sua aliança, porque a aliança é inquebrável da parte de Deus. De modo que o amor inquebrantável de Deus o faz cumprir a sua aliança, embora o povo de Israel a tenha quebrado. É o que exatamente o autor está falando aqui, tanto em Jeremias como em Hebreus. Mas como poderia o Senhor ainda salvar Judá e cumprir as suas promessas feitas a Abraão, se o seu povo havia quebrado a aliança, tornando-se réu das maldições da aliança? Porque em toda a aliança havia maldições. Aquele que se comprometia em aliança, rogava sobre si uma maldição, de maneira que quebrar a aliança traria a maldição. E é por isso que Deus levou o povo para o cativeiro. Eles estavam sofrendo a maldição da aliança. Como então o povo vai ser salvo? Como Deus vai manter a sua aliança se o povo se tornou réu das maldições da aliança? Como Deus poderia ser fiel às promessas se o seu povo eleito havia sido infiel, ultrapassando todos os limites estabelecidos nos termos da aliança? De que maneira poderia haver ainda esperança para Judá e Israel? O nosso texto, ambos os textos trazem a resposta, mostrando que a fidelidade incondicional do Senhor se manifesta e se revela plenamente na nova aliança, pela qual se estabelecem novas e superiores ministrações da graça. Por um lado, a nova aliança garante o pleno cumprimento e o desfrutar das bênçãos prometidas na velha aliança. Por outro lado, a nova aliança é de uma glória muito superior, sendo este o sentido da expressão nova. Eu vou trazer uma aliança melhor. Aqui, queridos, nós temos a mais profunda proclamação do Evangelho feita por Jeremias, que pode ser comparado em profundidade evangélica aos grandes capítulos de Isaías 9, 11 e no capítulo 53 de Isaías. Então nós entenderemos a glória superior da nova aliança comparando com a velha, à luz não apenas desse texto de Hebreus e Jeremias, mas também de algumas passagens paralelas do Novo Testamento, como por exemplo a de 2 aos Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 11. 2 aos Coríntios 3, 5 a 11, só deixe marcado aí, porque essa passagem também fala da nova aliança. E em que sentido essa nova aliança, ela é superior à velha? Vamos então voltar para Hebreus, mas lembrando que é o mesmo texto de Jeremias. E a primeira característica dessa nova aliança que a torna superior à velha, é que enquanto a velha aliança, a aliança da lei, na velha aliança, a lei era um código externo, escrito em tábuas de pedra, na nova aliança, a lei de Deus é impressa na mente e inscrita no coração. Eu vou repetir. Enquanto na velha aliança, a lei de Deus era um código externo, objetivo, sim, infalível, mas era um código externo, escrito em tábuas de pedra, na nova aliança, a mesma lei de Deus será impressa ou foi impressa na mente e inscrita no coração. Observe o que ele diz no verso 8 e 9 do capítulo 8 de Hebreus. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, é com a mesma casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, observe o verso 10, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer aquilo que o povo de Israel e de Judá não podem. A lei é impotente para levá-los a cumpri-la. A lei aponta o caminho, a lei mostra a vontade de Deus, mas as nossas transgressões, o pecado que habita em nós, aproveita-se da lei para manifestar-se sobremaneira maligno.
E aquilo que seria um instrumento de vida se torna um instrumento de morte. Não cumprindo a lei, ficamos debaixo da maldição da lei. Mas Deus promete em Jeremias, havia prometido lá, que um dia Ele faria inscrever a sua lei, não mais em tábuas de pedra, mas no próprio coração do seu povo. O que nós estamos aqui vendo é a doutrina, em primeiro lugar, da regeneração. Deus está dizendo que é Ele quem converte o seu povo. Deus está dizendo que é Ele quem dá um novo coração ao seu povo. E Deus está dizendo que é Ele quem faz com que o seu povo cumpra a sua lei. É neste sentido que podemos dizer que a velha aliança era um ministério da letra, como diz Paulo em 2 Coríntios, do capítulo 3, versículos 2 a 6. Enquanto que a nova aliança é um ministério do Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, nós somos ministros de uma nova aliança, não a aliança, não o ministério da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver com o que as pessoas fazem quando aplicam esse texto aqui, dizendo que, olha, a mera Bíblia mata, mas o Espírito é que vivifica, então eu preciso receber uma revelação direta de Deus, por sonhos, por visões. A letra ali é a lei como código externo, enquanto não está no coração, ela mata, porque ela apenas testemunha do meu pecado. Mas quando a lei é introduzida pelo Espírito no coração, quando o Espírito regenera o coração do homem, ele o capacita a obedecer à lei, ainda que substancialmente, não perfeitamente ainda nesta vida. É nesse sentido que a lei mata, mas o Espírito vivifica, porque o Espírito imprime a lei no coração. Então, observe que a mesma lei, que na antiga dispensação era um código externo, escrito em tábuas de pedra, agora seria escrito em tábuas de carne, isto é, no coração. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Esta palavra de Jeremias, ela é também mencionada, essa mesma promessa é mencionada por Ezequiel, no capítulo 36, e nós vamos entender a doutrina da regeneração em Ezequiel 36, 22 a 27. Logo depois de Jeremias, você tem Isaías, Jeremias, você tem Lamentações, e logo em seguida vem Ezequiel. Na profecia acerca da restauração de Israel, o Senhor promete que os trará do cativeiro, os congregará de entre as nações, e isto será um sinal para um cumprimento da plenitude da sua salvação sobre o seu povo. Ezequiel 36, a partir do verso 24, diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aí olha o que ele diz no verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A ideia é mais ou menos essa. Israel sempre quebrou a aliança. Israel nunca foi um filho obediente. Nunca pôde cumprir. E o que Deus está dizendo é: eu vou fazer aquilo que vocês não podem. Eu vou purificar vocês. E qual é essa água pura que ele asperge? O que ele quer dizer por aspergirei água pura? Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. A palavra espírito aqui não deveria estar com minúscula, mas com maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus. Dar-vos-ei coração novo, aqui está a doutrina da regeneração. E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, quando Jeremias diz, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração, como se o seu coração fosse uma tábua de carne, eu imprimirei, eu inscreverei os meus estatutos. Ele está exatamente aludindo ao ministério do Espírito Santo, que veio naquele dia, no dia de Pentecostes, que desceu sobre a igreja, e que iniciou a última era da história da salvação. A partir daquele momento, a igreja do Senhor Deus é habitada pelo Espírito de Deus, e é esse Espírito que capacita, porque é Ele quem regenera o pecador.
É Ele quem converte o pecador. É Ele quem abre o coração e a mente para compreender a palavra de Deus. E é Ele quem dá ao pecador o desejo e o poder de realizar a vontade de Deus. Observe que a lei de Deus não foi anulada. Está se referindo aqui à lei moral. Antes, ela é introduzida, ela é impressa, ela é inscrita no coração pelo Espírito Santo. Então o que ele está mostrando é que uma operação mais profunda da graça interior seria trazida pela nova aliança. Consequentemente, ela promoveria uma relação pactual mais rica com Deus. Por isso Deus diz logo em seguida: e eu serei o seu Deus, verso 10, parte B, e eles serão o meu povo. Essa declaração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, constitui-se o clímax da experiência salvífica da aliança divina. A nova comunhão, Deus está dizendo, é uma experiência na qual a mente e o coração estarão envolvidos. Eu vou fazer aquilo que vocês nunca conseguiram, é o que Deus está falando para Israel. Então este é o primeiro princípio que mostra a superioridade da nova aliança sobre a velha aliança. Enquanto a velha aliança era baseada num código externo, escrito em tábuas de pedra, na nova aliança, pelo advento do Espírito Santo, que seria derramado sobre o povo de Deus, essas mesmas leis seriam impressas no coração. O povo de Deus seria capacitado a obedecer à vontade de Deus. Uma segunda característica dessa nova aliança é o perdão completo dos pecados. Ele diz no verso, desculpem, eu ainda queria falar sobre a questão do verso 11. Por causa dessa nova dimensão da lei de Deus, observe, por causa dessa nova dimensão da lei de Deus, ele diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então há uma segunda característica aqui, antes do perdão dos pecados, eu preciso me corrigir, e a segunda característica é uma compreensão mais rica da graça de Deus. Então, uma vez que a lei de Deus é impressa no coração, e o coração é capacitado a crer e a entender, há uma compreensão mais rica e mais abrangente da graça de Deus, há um conhecimento de Deus mais profundo e mais abrangente. Essa é a segunda característica. E em que sentido? Porque enquanto na velha aliança era necessário o ofício mediador sacerdotal e profético para o ensino da lei e para o conhecimento de Deus, na nova aliança cada um poderá ou pode conhecer pessoalmente a Deus. É isto que ele quer dizer no verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Se a lei vai estar no coração, eles não precisarão mais de um sacerdote para mediar o conhecimento da lei. Eles não precisarão mais de um profeta para trazer uma revelação direta de Deus. Aqui está exatamente de maneira indireta estabelecida a cessação dos antigos meios pelos quais Deus revelava a sua vontade ao seu povo. Este é um texto que embasa o cessacionismo, a cessação das antigas formas de Deus se revelar. Porque ele está dizendo: agora nós não precisaremos mais de sacerdotes nem de profetas para mediar o conhecimento da lei. Isto não significa, obviamente, meus irmãos, que o ministério de ensino não seja necessário, pois a Bíblia diz que Deus deu à igreja pastores e mestres. Na nova aliança, pastores e mestres foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, como está escrito em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Antes, a expressão não ensinará jamais cada um a seu próximo, significa que o crente na nova aliança não depende mais da mediação sacerdotal ou do ofício profético para conhecer o Senhor e se aproximar dele. Ele tem as Escrituras, ele mesmo foi feito um sacerdote, ele tem a lei de Deus no coração, ele pode interpretar a lei. É claro que isto não, de forma alguma, não exclui a necessidade de nós termos mestres e de nós ouvirmos estes mestres.
Mas isto significa que agora ele não precisa que alguém venha e traga uma revelação especial. Ele tem a Escritura e ele tem o Espírito no coração que vai dar entendimento da Escritura. Por quê? Porque a nova aliança trouxe uma dimensão mais profunda do conhecimento de Deus que o crente da velha aliança não tinha. Mas há uma terceira característica, portanto, dessa velha aliança, que na verdade, da nova aliança em relação à velha, que na verdade é a base de tudo o que eu falei anteriormente. É o perdão pleno dos pecados. Na verdade, está no capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na verdade, esta é a base legal da operação da graça interior. Quando ele diz, pois, olha, vocês terão a lei escrita no coração, pois ou porque eu perdoarei os seus pecados. Então, o perdão dos pecados é a base sobre a qual essa graça interior opera. Isso significa que, enquanto na velha aliança era necessário o ofício mediador sacerdotal para me aproximar de Deus, agora o sumo sacerdote Jesus adentrou o verdadeiro santuário que Deus erigiu e não o homem. Ele ofereceu o seu sangue uma vez por todas. E agora eu posso ter esse contato direto porque pelo sangue de Jesus e não por aquele sangue de animais é que eu tenho o perdão completo do pecado. É por isso que eu posso conhecer pessoalmente a Deus. Esta nova aliança exatamente está dizendo que as barreiras existentes sob a velha aliança entre o pecador e o Deus Santo foram removidas. O acesso ao Santo dos Santos foi aberto pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo véu que é a carne de Cristo, na cruz. A maior de todas as bênçãos trazidas pela nova aliança é essa relação pessoal, viva e íntima com Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque enquanto, queridos, a velha aliança era essencialmente um ministério de condenação, apontando para a realidade do pecado. Observe a ênfase de Jeremias no pecado da nação, no seu livro. A nova aliança é um ministério da justiça, pois ela traz a boa nova de que sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então a nova aliança é que traz de fato o perdão dos pecados. Sabe o que isso significa? Aqueles sacrifícios que Deus deu para a expiação dos pecados, eles não realizavam uma expiação. Eles apenas simbolizavam a expiação. Ah, pastor, e como é que eles foram perdoados? Eles só foram de fato perdoados, justificados, quando Cristo morreu. Porque a morte de Cristo tem efeito retroativo, ela tem valor eterno. Ela alcançou os crentes que viviam sob a velha aliança e os crentes que vivem sob a nova aliança. Por isso a Bíblia, o autor aos Hebreus vai dizer mais à frente que aqueles crentes sem nós não foram aperfeiçoados, que eles morreram sem ver a concretização das promessas, mas porque morreram crendo naquilo que a promessa simbolizava. Eles, quando Cristo morreu, foram redimidos. É por isso que em Romanos capítulo 3, diz que Deus não levou em conta os pecados feitos anteriormente. O que Deus fez? Deus instituiu os ritos da velha aliança, para que eles aprendessem que para que eles tivessem o perdão do pecado, era preciso haver o derramamento do sangue de uma vítima inocente, substituta. Mas aquele animal em si não podia tirar pecados. E Deus deixou claro isso, sabe como? Fazendo com que eles repetissem os sacrifícios. Eles tinham que multiplicar sacrifícios. Sabe o que isso significa? Aquele sacrifício é ineficiente. Deus está dizendo isso já no rito. Então, o perdão dos pecados como fato, ele ocorre quando Jesus morre na cruz. É isto que Jeremias está dizendo. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, por causa do sacrifício de Jesus. Então esta é a nova aliança, esta é a promessa da nova aliança. E ele conclui dizendo, quando ele diz nova, verso 13,
torna antiquada a primeira aliança. E o que é antiquado, aquilo que foi tornado antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Ele está dizendo que a velha aliança é abrogada, ela é revogada por causa da chegada da nova aliança. Mas as promessas de Deus não caem por terra. A lei de Deus não deixou de ser cumprida, pelo contrário. A nova aliança traz uma nova ministração da mesma graça e uma nova aplicação da mesma lei. A partir do capítulo 9, então, depois de falar da promessa da nova aliança, o autor vai demonstrar que na própria antiga aliança, com os seus ritos, aquilo que Jeremias profetizou é simbolicamente ensinado. Observe aí, e aí nós vamos falar em segundo lugar da antiga aliança e seu santuário terrestre. E qual é o princípio nesse capítulo 9 até o verso 10? A antiga aliança com seu santuário terrestre são uma parábola para o tempo presente. São uma parábola que aponta para a nova aliança. E como é que ele faz isto? Ele descreve o tabernáculo, observe aí. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, isto é, de culto, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, e ele vai descrever todos os utensílios do tabernáculo que foi erigido sob Moisés, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Você lembra? A primeira parte do tabernáculo, chamado santuário ou santo lugar, tinha esses utensílios: a mesa dos pães da proposição, uma mesa de madeira de acácia recoberta com ouro, que tinha sempre 12 pães que tinham que ser renovados. E quando eles eram renovados, os sacerdotes comiam os pães anteriores na presença do Senhor. Aqueles 12 pães representavam, por um lado, a própria nação de Israel, mas por outro, representavam o Senhor como pão da vida. E nós tínhamos também do lado esquerdo do tabernáculo, ao entrar na primeira parte, o candelabro de 7 braços. Esse candelabro nunca poderia estar apagado. Sempre tinha que haver azeite, e aquele candelabro representava o Senhor como luz para o seu povo, e o seu povo, na medida em que anda na presença do Senhor, como luz para todos os povos. O óleo representava o Espírito Santo de Deus. E nós temos também o que o autor, por alguma razão, não descreve: o altar do incenso, onde o sacerdote oferecia as orações e derramava incenso, o incenso sendo aí um símbolo para as orações dos santos. Mas ele diz que logo depois do segundo véu, observe no verso 3, por trás do segundo véu, que é a segunda cortina, o primeiro véu da entrada, há um segundo véu, e por trás dele encontrava-se o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Ele está aqui descrevendo como se fossem 2 tabernáculos, é um só com 2 partes. E por trás desse véu havia o tabernáculo, e ele descreve os utensílios que havia ali. Ele diz que havia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança. Na verdade, o altar de ouro, ele estava no limite, no limiar entre o santo e o santo dos santos. E por que ele o descreve como no santo dos santos? Porque quando se derramava o incenso, aquela fumaça cheirosa, aromática do incenso, ela adentrava o santo dos santos, simbolizando que a oração do povo de Deus adentra o lugar da presença de Deus. E aí ele fala então do altar do incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná. Isso está escrito em Êxodo 16, quando Deus mandou o maná, ele disse que Arão deveria conservar uma urna, um recipiente com o maná e colocar diante do testemunho, está lá em Êxodo capítulo 16. O bordão de Arão que floresceu, quando a autoridade de Arão foi questionada, Deus ordenou que se fizesse uma prova, que todos aqueles, cada cabeça de uma tribo trouxesse uma vara, um bordão, e Arão trouxesse um bordão, e o bordão que florescesse seria aquele que o Senhor escolheu. E o bordão de Arão, de fato, floresceu e dava amêndoas, a Bíblia diz. E Deus ordenou, isso está em Números capítulo 17, que se colocasse aquele bordão perante o testemunho. O testemunho é a lei, portanto, no Santo dos Santos. Sobre a arca, na tampa do propiciatório,
formando uma só peça com essa tampa, havia querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Então ele está descrevendo tudo isso. Mas observe qual é a mensagem de tudo isso. A mensagem está especialmente, a mensagem que ele quer transmitir acerca da promessa da nova aliança simbolizada sob a velha, está exatamente na forma como o serviço, o culto era realizado. Como é que o culto era realizado nesse tabernáculo? Observe o verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, todos esses utensílios, continuamente entram no primeiro tabernáculo, isto é, o santuário, a primeira parte, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Trocar os pães, reabastecer o candelabro e oferecer as orações como incenso. Então os sacerdotes, de um modo geral, adentravam esse primeiro tabernáculo. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, verso 7, o sumo sacerdote apenas, ele sozinho, no primeiro tabernáculo todos os sacerdotes poderiam adentrar, mas no segundo somente o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, ele não podia entrar mais de uma vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação. Era um dia em que ele apresentava expiação, um sangue, não sem sangue, que oferece por si, porque ele era pecador, e pelos pecados de ignorância do povo. Por que pecados de ignorância? Quando o povo pecava conscientemente, estava estabelecida uma série de ritos e sacrifícios de expiação ao longo do ano. Mas nós pecamos mesmo sem saber. O salmista diz, lá no Salmo 19, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Mesmo quando não sabemos, nós pecamos. Porque nós pecamos muitas vezes no coração e o coração é enganoso. O coração muitas vezes sufoca o conhecimento da lei de Deus. E a gente peca mesmo por ignorância. E o pecado continua pecado. Não é por causa da ignorância. Ou você acha que você não vai ser punido porque você não conhece uma regra de trânsito. Lei é lei. Então a ideia desse dia da expiação é para que aqueles pecados que o povo não confessou e não expiou por meio dos sacrifícios ao longo do ano, porque nem sequer teve consciência de que estava transgredindo a lei de Deus, esses pecados precisam ser expiados. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava. Agora, observe, o que o autor quer mostrar é, o crente da velha aliança não podia entrar nesse santuário terrestre. Nenhum crente podia entrar no templo. Nem no santuário e nem posteriormente no templo salomônico. Só os sacerdotes representavam o povo. O povo ficava de fora, no átrio, na tenda da congregação ali fora, enquanto o sacerdote adentrava. A gente encontra uma descrição clara em Lucas capítulo 1, quando Zacarias recebe a revelação da parte de Deus, que ele terá um filho, a saber, João Batista. Enquanto ele estava orando, o povo ficou lá fora. E como ele demorou, porque ele estava tendo uma revelação do Senhor, o povo achou que ele tinha morrido, porque era o turno dele. Então, o povo ficava fora. Imagine, o culto era assim, o povo ficava de fora do tabernáculo, ou no máximo entrava na tenda da congregação, para oferecer o sacrifício pelos pecados, ou de ação de graça, impunha a mão sobre o animal, o sacerdote imolava, espargia o sangue sobre o altar, queimava o animal no altar, e o povo ficava de fora. E quando no dia da expiação o sumo sacerdote adentrava, nem os sacerdotes podiam entrar naquele lugar, só o sumo sacerdote, e o povo ficava de fora. O que isto quer dizer? O que este rito significa? O que Deus quer mostrar para o seu povo? Verso 8. Querendo com isto, com esta forma de rito, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Deus estava mostrando o caminho para a minha presença, ainda não foi aberto. O caminho para a minha presença ainda está fechado ao homem pecador, porque ainda aguarda o sacrifício perfeito, ainda aguarda o sacrifício de proporções eternas, ainda aguarda o sacrifício do substituto perfeito. Esses animais são imperfeitos, não podem colocá-los na minha presença.
É isto que o Espírito Santo ele está dizendo. Quando ordenou aqueles ritos, está querendo dar a entender, o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E aí ele diz no verso 9, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes da velha aliança, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqueles sacrifícios não podiam aperfeiçoar o crente. Eles eram meros símbolos. E eles não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Aquelas coisas tinham que ser reformadas, tinham que ser abrogadas para que uma nova aliança se estabelecesse. O que o autor está dizendo, queridos, é que ele está proclamando o fim da lei cerimonial. A lei aqui é aquela lei baseada em não pode comer carne de porco e animais imundos, tem que guardar alguns dias de festas santas, tem que realizar sacrifício. Ele está dizendo, isto tudo, naquela época, o próprio rito do culto já dizia, isto é imperfeito, isto é provisório, isto aguarda tempo oportuno de reforma. E quando vier a nova aliança, isto tudo vai ser abolido. Por isso hoje o povo de Deus não sacrifica mais. Por isso hoje o povo de Deus não precisa de um sacerdote. Eu não sou mais sacerdote que os irmãos. Todos são sacerdotes. E o povo de Deus tem por sumo sacerdote a Jesus. O povo de Deus não precisa mais colocar utensílios como candelabro, como mesa dos pães da proposição, altar do incenso. Eu não preciso estar aqui paramentado de sacerdote, com uma tiara escrita, de ouro escrita, santidade ao Senhor. Não precisamos de mais nada disso. Porque esta lei, ou esta aliança, na própria forma como ela era ministrada, ela está dizendo, isto tudo é provisório, nada disto é eficaz para aperfeiçoar o adorador. Então o que nós queremos colocar, queridos, a grande mensagem do culto na velha aliança é, o caminho para a presença de Deus não se manifestou. Segundo lugar, os sacrifícios de animais são ineficazes para aperfeiçoar o adorador. A velha aliança está trazendo essa mensagem. Nós já vimos a promessa clara da velha aliança, agora nos símbolos ela está dizendo, o caminho para a presença de Deus não se manifestou enquanto esse tabernáculo continua erguido. E segundo, os sacrifícios de animais, verso 9, são ineficazes para aperfeiçoar o adorador. E aí ele conclui, verso 10, o culto na antiga aliança aguarda uma reforma. Meus amados, enquanto, portanto, a glória da velha aliança era uma glória desvanecente, ou seja, era temporária, e foi diminuindo com o passar do tempo, a glória da nova aliança é crescente e permanente. É por isso que, à medida em que a história da salvação caminha no Velho Testamento, a realidade da depravação de Israel torna-se mais marcante, culminando com o cativeiro. E os mediadores da aliança, os reis, os sacerdotes e os próprios profetas, pelo menos alguns deles, fracassaram. Mas esse desvanecer da velha aliança, da sua glória, não representou o fim da história da salvação. Pelo contrário, ele prenunciou um novo começo, o cumprimento de todas as promessas estabelecidas sobre a velha aliança. É sobre este novo começo que Jeremias está falando e que o autor dos Hebreus está falando. E nós vivendo sob a nova aliança, nós partilhamos pela graça de Deus do ministério da justiça e do Espírito, cuja glória não desvanece. É nesse sentido que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós sob a nova aliança, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Jesus, somos transfigurados de glória em glória, como pelo próprio Senhor, o Espírito. O que isto tudo nos traz, e eu quero concluir com isto. Eu quero relembrar o que eu falei no domingo passado. Primeira aplicação que eu quero trazer dessa mensagem. Primeira delas, é por isso que o culto na nova aliança é mais simples. O culto na nova aliança não precisa disso, graças a Deus, amado. Já pensou
a gente tem que chegar aqui arrastando um animal, ter que imolar o animal, ter que ver o seu sangue jorrar e ser espargido pelo altar, e todas as vezes que a gente pecar, trazer um animal para sacrificar. É Deus dizendo: isto tudo é ineficaz, isto é apenas para você entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas este rito aguarda tempo oportuno de reforma. É por isso que o culto da nova aliança tem apenas duas ordenanças: o batismo, que nos introduz na comunidade da aliança, e a ceia, que celebra a morte de Jesus, que selou a nova aliança. Nós não precisamos mais de nada. Por isso, quando nós enchemos o culto de aparato, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós não precisamos mais usar aqui mesa dos pães da proposição, nem candelabro, e nem introduzir outras coisas como o trono de Deus, ou uma porta para as pessoas passarem para receber bênçãos. O culto na nova aliança é mais simples. O culto na nova aliança, em segundo lugar, essa é a segunda aplicação, não está restrito mais a um lugar. E mais uma vez eu repito aquilo que falei no domingo passado: é falsa e leviana a acusação dos chamados desigrejados que se reúnem apenas em casas, dizendo, quando nos acusam, que nós estamos nos reunindo num santuário, num templo. Deus habita num templo, não habita em templo feito por mãos humanas. Nós nunca cremos nisso. Nós nos reunimos neste lugar porque é mais conveniente, cabe todo mundo. Mas o mesmo Deus, nós entendemos que está presente aqui, estava na casa do nosso irmão quando nós fizemos o culto no lar. E quem duvidava disso que estava lá? Nós não estamos circunscritos a lugares. Em qualquer lugar onde a igreja do Senhor se reúne, ali o santuário de Deus está estabelecido. Porque se Jesus adentrou o santuário verdadeiro, e nele nós adentramos o Santo dos Santos, onde quer que nós nos reunamos para cultuá-lo, ali está o santuário celeste de Deus. Mas ao mesmo tempo, o culto na nova aliança tem uma glória sobreexcelente, porque simplicidade não significa uma liturgia ou uma postura mais frouxa. Pelo contrário, uma administração superior da graça requer maior reverência no culto. Isto nos leva a esse princípio último: o culto da nova aliança precisa ter um princípio regulador. Não é porque agora a gente pode estar na presença de Deus, e a gente pode dançar na presença de Deus, e a gente pode pular na presença de Deus, a gente pode cair na presença de Deus, a gente pode bater asas na presença de Deus, a gente pode vomitar na presença de Deus. Eu não estou exagerando. O movimento conhecido como Bênção de Toronto, porque começou no Canadá, começou a pregar esse tipo de manifestação no culto: cair no espírito, riso no espírito, vômito no espírito. E não precisa ir longe, no Canadá, numa cidade do interior aqui de Roraima, havia uma igreja que tinha isso. Uma irmã da nossa igreja foi a esta igreja para um culto em que foi convidada, num dia ali de sexta ou de sábado, e as pessoas começaram a vomitar na igreja, dizendo que isso era obra do Espírito. Há uma total irreverência. A igreja, o culto se torna uma festa, um show, onde cantores de grife começam a cantar, e outros nem de tão grande grife assim, querem fazer o seu nome. Nós não precisamos disso, queridos. E mais, nós temos que seguir à risca o que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu para o culto? Ele estabeleceu que cantemos cânticos e salmos em seu nome. Ele estabeleceu que oremos no culto, que intercedamos, que confessemos nossos pecados, que lhe rendamos graças, que leiamos a sua palavra, que ouçamos a sua pregação, que administremos e recebamos os sacramentos, e só. O culto na nova aliança não é por ser mais simples que ele é bagunçado, ele tem um princípio regulador. Nós precisamos entender isto. Não podemos nem precisamos acrescentar ou tirar do culto coisa alguma além daquilo que Deus ordenou. O princípio litúrgico reformado, nesse caso, é um princípio bíblico. O que Deus não ordenou está proibido. Por isso que a gente não mistura mais culto com dia das mães, nem dia dos pais, nem culto disso, culto daquilo, culto da bênção, culto da vitória. As pessoas usam culto para tudo. Culto é para Deus. Adoração é a Deus, por meio de Jesus Cristo. O louvor é para Ele, a glória é para Ele.
Não é para nós. É para Deus. Mas nós somos abençoados quando nós adoramos, porque nós cultuamos a Deus numa nova dimensão, com uma nova ministração da mesma graça, agora instituída com base em superiores promessas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê alegria em cultuá-lo com simplicidade, mas com reverência, com decência e ordem, com santo temor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por essa nova aliança trazida por Cristo. Ele veio e realizou aquilo que aqueles sacrifícios de animais meramente simbolizavam, pois eram ineficazes para expiar pecados. Mas com eles o Senhor mesmo, que os estabeleceu, queria mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E queria mostrar também que o sacrifício perfeito ainda estava por vir. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração grato, porque vivemos sob essa nova aliança trazida por Cristo, na qual podemos ter comunhão direta com o Senhor. Não precisamos que alguém venha nos trazer qualquer revelação, porque temos a Tua palavra em nossas mãos e temos o Teu Espírito, a unção que recebemos do Senhor para compreender a palavra. Até mesmo devemos provar os Espíritos se procedem de Deus, porque nós temos o Teu Espírito. Obrigado a Deus, porque hoje o culto é mais simples, embora a sua glória seja sobreexcelente. Obrigado porque onde quer que estejamos, podemos adentrar por meio de Cristo Jesus, o Santo dos Santos, e Te adorar com alegria. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, e ensina-nos a Te adorar com reverência e santo temor. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.